Este programa tem o patrocínio de Seabra Foods. Boa noite, bem-vindos a mais um especial Informação. Como é habitual, informação diária aqui na SPT e também na rede social, o Facebook. O presidente Joe Biden vai dirigir-se dentro de momentos ao país no seu primeiro discurso sobre o Estado da União. Biden deverá abordar a atual situação na Assembleia Legislativa, a pandemia de coronavírus e a subida da inflação no país, para além da grande crise global decorrente da invasão da Ucrânia pela Rússia. O seu discurso está programado para começar às 9 horas da noite. Joe Biden deverá também destacar o seu trabalho durante o ano passado, apesar de profundos desafios enfrentados. Neste Estado da União, será também delineada as suas aspirações para o próximo ano, incluindo uma nova agenda de unidade de assuntos que ele acredita podem angariar apoio bipartidário. Já sabe uma das frases que será proferida por Joe Biden nesse discurso à nação. Putin estava errado, nós estávamos preparados. Esta comunicação está a ser encarada com muita expectativa devido à atual conjuntura na Europa. Falámos com o politólogo Franco Ferreira em Washington, que nos fez o ponto da situação. Infelizmente é um dia triste para o público da Ucrânia. Esta situação que estamos a ver entre a Rússia e a Ucrânia é muito lamentável e espero que haja um caminho para a paz. Falando de hoje à noite é um dia muito importante aqui nos Estados Unidos porque o presidente Biden vai ter a primeira oportunidade de falar à nação a dar o primeiro sumário daquilo que está a passar aqui nos Estados Unidos. Eu acho que um dos pontos que ele vai falar, ele quer falar sobre a economia. Claro que a economia está a crescer, estamos fora do Covid, acho que estamos a seguir em direção certa e acho que vamos ter dias melhores para virem. A falar sobre também da guerra que está agora a ocorrer na Europa. Acho que também vai ser um tópico de grande importância para ele. Porquê? Temos um presidente que tem, as sondagens têm-os nos 37%, ele está muito, muito baixo. E o que é que isso tem a ver com esta conversa? Eu acho que o presidente Biden e o secretário do Estado, o Blinken, ainda estão queimados daquilo que aconteceu no Afeganistão. E para os Estados Unidos é uma situação que acho que ainda não passamos desse grande desastre. Não vimos os Estados Unidos a mandar tropas imediatamente, a mandar esforços militares para a Europa. O primeiro passo foi o caminho que entramos foi nas sanções económicas, parece que estão a ter efeito, parece que muitos dos bancos russos não têm a oportunidade de fazer intercâmbio com os bancos fora da Rússia e, portanto, está a apertar a economia a Rússia. Também estamos a ver agora que a conversa aqui nos Estados Unidos mudou. Já vimos que o presidente mandou tropas para a Europa, para países de volta da Ucrânia, e também hoje à noite já estou a ouvir conversas aqui no Congresso que o Congresso vai propor uma proposta de mandar 6 bilhões de dólares para a Ucrânia em ajuda. Eu gosto de ser optimista. Por um lado, o que aconteceu, a resposta do mundo, da Ucrânia, das Nações Unidas, da União Europeia, tem sido uma coisa que nós não estávamos à espera. Eles é que estão a lidar neste momento.
Portanto, estamos a ver uma oportunidade para a NATO ser uma organização mais forte. Sabemos também que a Ucrânia já pediu para se juntar à União Europeia, que é uma grande ajuda em termos de, claro, de assistência militar, assistência financeira, que pode chegar a esse país. A mensagem que isso dá ao Putin é aquilo que ele não queria. Ele entrou-se neste conflito com a Ucrânia mesmo para tentar que a Ucrânia não se juntasse mais à União Europeia, e estamos a ver aqui as coisas ao contrário. E talvez o último ponto, que muitas pessoas não têm falado muito sobre isto, mas eu tenho, e eu preocupo-me muito por isto, porque é uma das coisas que eu tenho lidado com este assunto já há muito tempo, é os assuntos ou a missão do Putin há uns dias de usar as armas nucleares. Se entramos nesse caminho, há duas hipóteses. Ou entramos nesse caminho, que depois não podemos voltar para trás. E quando queremos voltar para trás já pode ser muito tarde. Mas é também outra oportunidade de voltarmos a essas conversas de controlar as armas nucleares. Franco Ferreira, assertivo e a tocar na ferida, naquilo que tem que ser feito. A invasão russa a território ucraniano continua na ordem do dia. O exército russo continua inabalável na sua investida para conquistar a segunda maior cidade do país. Mais de 350 vítimas civis na Ucrânia. É este o triste resultado após 6 dias de guerra. Mais de 350 vítimas mortais na Ucrânia. É este o triste resultado após 6 dias de guerra. De acordo com um vídeo divulgado pelas autoridades ucranianas, um edifício público na Praça da Liberdade, no centro de Kharkiv, foi alvo de um míssil esta manhã. O exército russo continua inabalável na sua investida para conquistar a segunda maior cidade do país. As autoridades também deram conta de outros bombardeamentos no centro da cidade. Mas a Ucrânia tem de se defender em múltiplas frentes. Durante a noite, a cidade estratégica de Kherson, no Mar Negro, foi atacada e a periferia da capital, Kiev, também está a ser alvo de ataques. Segundo imagens de satélite, a caminho está uma caravana militar russa, com aproximadamente 65 quilómetros, com veículos blindados, artilharia e soldados, que já atacou forças ucranianas no percurso, espalhando a morte e a destruição. O sentimento de medo não para de aumentar em Kiev. A Rússia bombardeou hoje brutalmente Kharkiv com artilharia. Isto é claramente um crime de guerra. Kharkiv é uma cidade pacífica com zonas residenciais, sem instalações militares. Também estão a aumentar os testemunhos de residentes locais de zonas civis atingidas por mísseis ou por fogo de artilharia. A luz do dia revela a extensão dos ataques feitos durante a noite, como na cidade de Ovcharka e Chernivik. Os russos não nos deixam viver. Destruíram uma vida inteira. Nós somos seres humanos. Há pouca simpatia para com as tropas russas nos territórios invadidos, como em Berdyanska. Na cidade, centenas de civis instalaram-se em frente a vários tanques russos, gritando "Berdyanska pertence à Ucrânia". E a caravana de grandes proporções referida na peça anterior, de militar russo, encontra-se já na periferia de Kiev. Imagens de satélite estão a colocar em alerta as forças ucranianas depois das sirenes terem soado novamente na capital e também em Kharkiv. O ruído dos ataques russos ouve-se cada vez mais na capital ucraniana. A este ruído junta-se o barulho das sirenes que soaram novamente em Kiev, onde foi relatado um ataque na periferia da cidade. E imagens de satélite revelaram a presença de uma caravana militar russa com aproximadamente 65 quilómetros a noroeste da cidade. Há notícia de soldados mortos num ataque no avanço das forças russas. E na capital ucraniana o medo aumenta à medida que as tropas se aproximam. E foram divulgados vídeos que mostram edifícios residenciais que foram alvo de ataque. E, segundo as autoridades ucranianas, temem-se dezenas de mortes. As autoridades russas dizem que não pretendem atingir civis, mas o procurador do Tribunal Penal Internacional quer abrir uma investigação sobre possíveis crimes de guerra. Desde o início da ofensiva, o exército russo tem enfrentado uma forte resistência ucraniana
E cada vez mais países condenam a intervenção militar de Vladimir Putin, que sancionam severamente numa estratégia de isolamento do país. A União Europeia anunciou medidas mais pesadas e acrescentou nomes de figuras próximas de Putin à sua lista de sanções impostas na sequência desta invasão. O porta-voz do presidente da Rússia, Dmitry Peskov, está na lista, assim como vários jornalistas acusados de propaganda contra a Ucrânia pela União Europeia. A Shell, a maior empresa petrolífera da Europa, seguiu o exemplo e cortou os laços com a Gazprom da Rússia. A Turquia decidiu bloquear navios militares nos estreitos do Bósforo e de Dardanelos, alegando que não pode abandonar as suas ligações com a Rússia nem com a Ucrânia e que pretende evitar uma escalada da guerra. E vamos agora diretamente para Kiev, para entendermos o ponto da situação na capital ucraniana. Como podemos ver, são agora 2h10 e neste momento a cidade está calma, mas a verdade é que vamos ouvir o som, temos já som, portanto, ambiente da capital da Ucrânia, Kiev. No final, ou no princípio já que é madrugada do 7º dia de confrontos, lembro que há uma caravana militar na periferia da capital, uma capital que é defendida com unhas e dentes por todos os ucranianos. São 2h11 da manhã. Lembro que impera a lei marcial e que todos os homens com idades entre os 18 e os 60 anos estão determinados a defender a sua capital. A calmia, neste momento, é também uma situação que acontece várias vezes, já que normalmente os bombardeamentos começam ligeiramente mais tarde. Era isto que acontecia ontem. Vamos seguir aqui também a par e passo toda a situação na capital ucraniana. Hoje, a União Europeia aprovou o bloqueio de acesso de mais 7 bancos russos ao sistema SWIFT. Avançou a Bloomberg News. Os bancos visados é o BTB Bank PJSC, o Bank Rossiya, o Bank Utriri, o Novibank, o Prosabank, o Softbank e o VRB. No entanto, o maior banco do país, o Sberbank, bem como um banco parcialmente detido pela Gazprom, empresa que opera no setor do fornecimento de gás, ficaram de fora das sanções. A capital ucraniana está em modo de combate. As pessoas estão a inscrever-se dia após dia nos gabinetes de recrutamento da defesa territorial. Tem havido lutas de rua entre civis ucranianos e grupos russos não identificados que realizam de vez em quando operações de sabotagem na cidade. Pode parecer tudo muito calmo à minha volta, mas a capital ucraniana está realmente em modo de combate e o estado de espírito também é de combate. Após 5 dias de guerra, o facto da invasão russa de Kiev ainda não ter acontecido foi encarado por muitos e por todos aqueles com quem falei como sendo já uma forma de vitória, e a mobilização da população é total. As pessoas estão a inscrever-se dia após dia nos gabinetes de recrutamento da defesa territorial e eu própria já assisti a isso. Vi as filas e aqueles que não se estão a inscrever estão prontos a ajudar o exército de qualquer forma possível, doando comida, sangue, dinheiro e também fazendo armas improvisadas em casa, como cocktails Molotov. Já vi voluntários a ajudarem os soldados a erguerem barricadas à volta da cidade e os postos de controle começam a aparecer por todo o lado. O estado de espírito é realmente de bastante nervosismo. Os soldados estão em alerta máximo e eu própria passei pela experiência. A certa altura fui controlada à mão armada até todos os meus documentos serem verificados, o que é compreensível. Tem havido lutas de rua entre civis ucranianos e grupos russos não identificados,
que realizam de vez em quando operações de sabotagem na cidade. E essas operações podem ser letais. Algumas pessoas têm sido mortas, incluindo crianças. Por isso, existe de facto muita tensão. Mas, de qualquer forma, as pessoas aqui estão realmente determinadas a não entregar nem 1 centímetro desta cidade às tropas russas. Depois das primeiras reuniões entre os dois países, que decorreram ontem, a Rússia e a Ucrânia voltam a sentar-se à mesa amanhã para uma segunda ronda de negociações, segundo a agência russa TASS. Os representantes dos dois países já estiveram reunidos ontem, mas as negociações não chegaram ao resultado pretendido, como afirmámos. Agora, depois das reuniões do 5º dia de combate, voltam a um segundo encontro, agora no 7º dia, e aí já se espera algumas definições daquilo que poderá ser os próximos dias. Milhares de pessoas foram apanhadas pelas restrições de circulação de aviões na Rússia. Um autêntico caos, com milhares de pessoas a viverem momentos de incerteza. Turistas, expatriados e estudantes estrangeiros encurralados na Rússia. Milhares de pessoas vivem momentos de incerteza nos aeroportos russos. O espaço aéreo europeu foi encerrado às aeronaves com as cores do país de Putin. Na resposta, Moscou proibiu os voos de companhias aéreas de 36 países. As sanções criam problemas. Devia ter saído esta manhã e não o pude fazer. Tinha um voo direto, mas agora a minha viagem vai demorar mais de 20 horas. O nosso visto expira esta noite. Se não conseguirmos sair da Rússia, teremos um grande problema. Penso que as autoridades europeias tomaram uma decisão precipitada, fechando o espaço aéreo, sem primeiro estabelecerem um cordão humanitário para retirarem os cidadãos europeus. Porque eu sou um cidadão europeu. Porque eu sou cidadão europeu. A saída da Rússia por via aérea é cada vez mais complicada. Desde segunda-feira, as companhias internacionais só podem entrar no espaço aéreo do país com uma licença especial. Os aviões russos estão impedidos de aterrar em dezenas de países, incluindo grande parte da Europa. As manifestações de apoio à Ucrânia acontecem um pouco por todo o mundo e em múltiplos quadrantes, do desporto a outras áreas. Mas também na Rússia, manifestantes saem à rua diariamente em várias cidades para protestar contra esta invasão, apesar da repressão policial. Os russos estão assim a mostrar a sua insatisfação contra as medidas adotadas por Vladimir Putin. Cresce a contestação na Rússia contra as políticas de Vladimir Putin, cresce também a repressão sobre as manifestações de protesto. Nas contas da OVD-Info, uma organização russa independente de direitos humanos, desde o dia da invasão da Ucrânia já foram detidas mais de 6.400 pessoas. Há manifestações diárias em várias cidades por todo o país, terminam quase todas como se vê nestas imagens de São Petersburgo, com a polícia a varrer os espaços e a prender quem apanha no caminho. De acordo com jornalistas no local, na antiga capital do Império Russo, só esta segunda-feira foram detidas mais de 100 de pessoas. Numa tentativa de conter os movimentos organizados, as autoridades russas restringiram o acesso às redes sociais. O porta-voz do Kremlin desvaloriza a escala dos protestos. Dmitry Peskov diz que Putin ouve a opinião de todos, mas sabe a parcela daqueles que têm um ponto de vista diferente e daqueles que apoiam a necessidade desta operação na Ucrânia. Na sequência desta invasão, a estimativa é que quase 680 mil pessoas tenham já abandonado a Ucrânia para países vizinhos. Entretanto, a diretora da Unicef, Catherine Russell, disse hoje que pelo menos 13 crianças ucranianas morreram já no conflito, mas espera-se, lamentavelmente, que muitos mais menores possam vir a enfrentar esse desígnio. Avisou mesmo que a situação dos menores e famílias afetadas pela guerra na Ucrânia piora a cada minuto. As empresas portuguesas têm mais de 2.000 vagas de emprego para serem preenchidas por refugiados ucranianos. Foi criada uma plataforma para reunir ofertas de trabalho de empresas para refugiados e já recolheu mais de 2.000 ofertas.
A plataforma foi lançada pelo IFP na sequência da iniciativa do governo Portugal for Ukraine para que empresas carreguem online as oportunidades de emprego que têm disponíveis e identifiquem os perfis de trabalhadores que procuram. O governo aprovou hoje um mecanismo simplificado para a obtenção de proteção temporária por parte dos refugiados ucranianos, prevendo que os cidadãos que cheguem a Portugal tenham a garantia de ficar em situação regular, sendo-lhes atribuído de forma automática número de identificação fiscal, número de identificação de segurança social e número de utente do Serviço Nacional de Saúde. O Instituto promete ainda organizar cursos de português para estes cidadãos, mesmo após a sua integração na empresa. Na segunda-feira, o Conselho Nacional das Confederações Patronais condenou os ataques russos na Ucrânia e mostrou total disponibilidade para se articular com o IFP na integração profissional dos refugiados que Portugal possa acolher nos próximos meses. De acordo com a Agência da ONU para os Refugiados, mais de 500 mil de pessoas fugiram da Ucrânia para países vizinhos desde a madrugada de quinta-feira, a altura em que as tropas russas iniciaram a invasão militar no país. Depois desta boa notícia de uma bela ação em Portugal, há outras que lamentavelmente não são assim tão boas. Rui Pinto denunciou hoje, através do Twitter, que o oligarca russo Alexander Mikhev voou num jato português de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, para Hanoi, no Vietnã. Alexander Mikhev é o diretor-geral da Rosoboron Export, empresa que exporta produtos de defesa russos, incluindo tanques, veículos de combate, aeronaves, navios, armas e munições. O dia de hoje ficou marcado por vários acontecimentos, como temos estado a referir, e agora vamos ao Diário de Guerra com a Luís Pires. Boa noite, Rick. E hoje, para falarmos da Ucrânia, temos que passar pelos Estados Unidos. Porque hoje é o dia D para Joe Biden, dia de discurso do Estado da Nação, em que este Estado da Nação estava preparado para ser, ou para objetivamente ser dedicado a assuntos de natureza interna, mas foi mudado para que ocupe a maioria do tempo com a questão da Ucrânia. Mais sanções, apelar ao espírito de unificação dos norte-americanos, a relação direta com a Europa, com o Ocidente, com a NATO, com a União Europeia. Logo vamos ver qual vai ser a posição de Joe Biden, que tem de ser fortemente criticado por ser demasiadamente brando e um pouco apagado das realidades que estão a ter lugar na Ucrânia em relação à invasão russa. É importante referir também que recebemos a informação hoje de que, e esta informação foi dada ao New York Times pelo Pentágono, que o avanço russo está a ser muito complicado, está a sofrer muitos atrasos e está a provocar algumas frustrações em Moscovo. Também há notícias de soldados russos que estão a render às forças ucranianas e isto acontece porque eles foram os tanques de combustível dos próprios tanques e dos veículos blindados para inoperarem, digamos assim, esses veículos e não continuarem com a ofensiva. Isto está a enfurecer, obviamente, Vladimir Putin, que queria que este 6º dia de invasão fosse apenas o 3º dia ou o 2º dia, mas não é assim. Está a ser muito complicado. Há o avanço de colunas militares em direção a Kiev de muitas dezenas de quilómetros e também os alvos têm sido estações de televisão, edifícios governamentais, o que tem movido algumas críticas por parte de Joe Blinken, o secretário de Estado norte-americano, que diz que Putin está a violar abertamente exatamente as normas do Conselho das Nações Unidas dos Direitos Humanos. Violações que ele continua a aumentar, ou violações que continuam a aumentar a cada hora. Portanto, isto é a situação do conflito neste momento. Portanto, se me perguntarem se as próximas 24 horas vão ser decisivas, eu direi que todas as 24 horas desde o início do conflito são apontadas como decisivas. E serão sempre decisivas a acabarem. Não obstante, amanhã se prevê o encontro, mais o 2º encontro de negociações entre os ucranianos e os russos, para ver se chega a uma conclusão em toda esta ofensiva. Mas Putin está a ver esta invasão como uma questão pessoal, uma questão de grande empenho em decapitar praticamente o governo ucraniano e, portanto, com certeza que essas negociações não vão, como não foram, a lado nenhum antes de ontem. Portanto, amanhã
vamos ver o que vai acontecer na Bielorrússia no que diz respeito às conclusões deste segundo encontro que vai ali ter lugar. Também as forças russas estão a cercar Kyiv, portanto uma cidade, atacaram uma estação de televisão ucraniana e prevê-se que, como já disse, haja uma grande crítica por parte da União Europeia, à qual, portanto, o governo de Zelensky solicitou a adesão, mas provavelmente essa adesão não vai ter lugar a curto prazo, uma vez que há 4 ou 5 países que estão à frente da Ucrânia nos pedidos de adesão, e mesmo a perigosidade e o timing deste caso ucraniano poderá não significar que seja resolvido a curto prazo, na medida que existe também dentro da comunidade europeia há algum ceticismo em relação a isto. Há muitos países a dizer que Zelensky está a querer arrastar, digamos assim, o Ocidente para este conflito, dizendo que se vocês nos ajudarem nós morremos, se não nos ajudarem nós morremos. Isso é de facto uma situação que hoje mesmo no Parlamento Europeu foi alvo de grandes aplausos, porque Zelensky é um homem que é temperamental, mas que é de facto muito humano, e chegou a comover-se e a chorar em frente ao Parlamento Europeu. Portanto, tudo depende daquilo que hoje acontecer em Washington, no Capitólio, com o Joe Biden no seu discurso do Estado da Nação, pelo menos, que irá preencher pelo menos 60% ou 70% com a questão ucraniana. Vamos aguardar para ver, Ricky? Obrigado, Luís. Encerramos aqui o Diário de Guerra e agora vamos à pandemia. Portugal somou mais 11.006 casos e 23 mortes por Covid-19. Segundo o último boletim divulgado pela Direção-Geral de Saúde, o número de internamentos voltou a descer. Portugal registrou 11.006 novas infecções e 23 mortes por Covid-19. Estão internadas 1.358 pessoas, menos 120 do que na segunda-feira. Já nos cuidados intensivos estão 96 doentes, menos 6 do que ontem. Por regiões, a região de Lisboa e Val do Tejo soma 3.817 casos e 6 mortos. Segue-se o centro, com 2.947 infectados e também 6 óbitos. O norte soma 1.979 contágios e 10 vítimas mortais. O Alentejo registra 772 infecções e 1 morte. O Algarve conta com mais 634 novos casos. Nos arquipélagos, a Madeira soma 504 contágios e os Açores registram 353 testes positivos. Importante frisar que o boletim epidemiológico deixou de contabilizar o número de pessoas em vigilância pelas autoridades de saúde, uma vez que os contactos de alto risco deixaram de estar em isolamento. Hoje é terça-feira de Carnaval e vamos primeiro a Portugal, onde a maioria dos desfiles oficiais foram cancelados. Contudo, alguns municípios optaram por organizar programas alternativos. Mas há exceções. Na Figueira da Foz, os corsos mantiveram-se. Em Podense, os caretos voltaram à rua. E em Cabana de Viriato, mantém-se a tradição da famosa dança dos cus. Na Figueira da Foz, os corsos foram preparados pelas 3 escolas de samba da cidade e realizaram-se este domingo e ainda na tarde desta terça-feira. Para marcar o início do fim da Covid, a Câmara de Macedo de Cavaleiros faz sair à rua o carnaval mais genuíno de Portugal, com 4 dias de entrudo do chocalheiro, em que os caretos de Podense voltam às ruas. Já no resto do país, a opção foi pelo cancelamento dos desfiles oficiais, ainda que alguns municípios, como Loures, organizem iniciativas para celebrar. Se formos até Sines, o carnaval vai festejar-se durante 8 dias, marcados por concursos de máscaras, desfiles por centro histórico, arruadas e visitas às escolas. No mesmo distrito, em Sesimbra, as escolas de samba assinalam a época de forma simbólica, com espetáculos num palco móvel que percorrerá as ruas da vila, recuperando alguns dos melhores fatos utilizados no Carnaval de 2020. Já a cidade de Estarreja substituiu os corsos pela Batalha das Flores, uma antiga tradição que terá estado na origem do Carnaval local. Este ano, festejado também com concertos e animação de rua. Se rumarmos até ao sul, em Loulé, um programa alternativo que decorre até quinta-feira visa manter o espírito folião, apesar do cancelamento do centenário desfile. Estão incluídos a exposição de carros alegóricos na via pública, um baile online, um mercadinho e um carro com animação a circular pelas ruas no domingo e ainda durante a tarde desta terça-feira.
Em Ovar, a celebração alternativa começou já há vários dias e prossegue na Praça das Galinhas, com a atuação de bandas tradicionais no Coreto e na Escola de Artes e Ofícios com concertos. Já em Cabanas de Viriato e em Lazarim, o Carnaval vai ser vivido de forma diferente. A tradição da dança dos cus volta a ser cumprida em ambiente familiar e os caretos estão expostos à porta de casa. A famosa dança dos cus consiste numa valsa ao som da qual os foliões, alinhados em 2 filas, habitualmente vão dançando pelas ruas da vila, batendo com os traseiros nos dos vizinhos do lado quando há uma variação do ritmo. Este ano, a organização disponibiliza a música, mas a tradição, que remonta a 1865, terá de ser cumprida dentro de casa. E viva a festa! No Brasil, os desfiles carnavalescos foram cancelados, a medida afetou drasticamente a economia. Mas vejam bem, em New Orleans, o curso saiu à rua. Amadeu Maia com os pormenores. Oi, Rick. Hoje, terça-feira, dia 1º de março, aqui nos Estados Unidos é um dia normal. Mas hoje também no Brasil, terça-feira de carnaval se tornou um dia normal. A decisão das prefeituras por todo o Brasil de cancelar as festividades de carnaval em 2022 caiu como um balde de água fria sobre toda a cadeia econômica brasileira, que vai de eventos, de turismo, passando por restaurantes, hotéis, entretenimento em geral, né? As escolas de samba, as bandas, todos esses segmentos sofreram. Porque o que aconteceu? Ano passado, em 2021, já havia sido cancelado as festividades de carnaval e os empresários apostaram bastante na recuperação dessa economia e começaram a investir pensando que poderia esse ano voltar a fazer essas festas de carnaval, enfim, mas não pôde por causa da variante Ômicron, que era muito mais fácil de se espalhar e, com isso, várias cidades do Brasil cancelaram seus carnavais. A variante Ômicron do novo coronavírus disseminou-se numa velocidade impressionante a partir dos últimos meses de 2021, obrigando as autoridades a suspender os feriados ou pontos facultativos do carnaval deste ano, jogando água no chope dos foliões brasileiros. Capitais como Rio de Janeiro, Salvador, Recife e São Paulo, entre outras, decidiram cancelar desfiles de escolas de samba e de blocos de rua para impedir o aumento na velocidade de propagação do Covid-19. Ao menos 20 capitais além do Distrito Federal suspenderam todas as festividades de carnaval. A Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC, estima que com essa suspensão do carnaval deste ano, a circulação em todo o Brasil perde cerca de 8 bilhões de reais. Com a crença que a pandemia já se encontrava mais controlada, os empresários brasileiros investiram para o período de carnaval e para o período do verão de 2022 e com certeza mais prejuízo para o setor econômico do entretenimento, dos restaurantes, do turismo, enfim. Já que no Brasil não está tendo carnaval, para os brasileiros que não sabem, para os portugueses também que não sabem, eu tenho uma novidade para dizer. Aqui nos Estados Unidos está rolando um carnaval, é o Mardi Gras, lá no estado de Nova Orleans, lá na cidade de Nova Orleans, no estado da Louisiana. E quem vai falar um pouquinho, vai mostrar um pouco dessa festa que acontece inclusive hoje, terça de carnaval, é a jornalista brasileira Raíza Chizuê, que vai mostrar pra gente como é que tá essa festa lá no estado da Louisiana, em Nova Orleans. Olá, gente, aqui é a Raíza falando diretamente de Nova Orleans, na Louisiana, onde hoje está acontecendo o Mardi Gras, que é o carnaval daqui. Enquanto no Brasil não há festa, aqui as pessoas já estão horas antes acampando, esperando a festa começar por aqui. A gente está vendo pessoas nos carros fazendo cachorro-quente, fazendo a festa, pessoas acampando mesmo aqui na esquina, na ponta da rua. Vocês podem reparar que lá atrás já está vindo um dos que eles chamam floats, que são dos carros alegóricos, e eles vão jogando brinquedos, presentes, pulseiras, colares também, e a população fica bem animada. É isso aí, Rick. Já que Nova Orleans fica milhas e milhas distantes daqui de Newark, o que dá pra gente fazer agora é esperar pelo carnaval
do ano que vem. Lá em Nova Orleans está rolando lá o Mardi Gras e a gente fica aqui só na vontade com essas imagens belíssimas aí. E por falar em imagens, com imagens de Márcio Santos, Amadeu Maia de Newark, para o Jornal Especial Informação. E eu não resisto mesmo, vou dizer ao Amadeu Maia, para o ano vamos para lá mesmo, hein? O navio Felicity Ace, que se incendiou há cerca de 2 semanas ao largo do Faial, nos Açores, afundou esta manhã com milhares de carros de luxo, como Bentleys e Porsches, no interior, a uma profundidade de 3.500 metros. O navio afundou-se a cerca de 35 milhas do limite sul da Zona Económica Exclusiva dos Açores e neste momento e nos próximos dias será analisado se o incidente provocará poluição e em que escala. Não há sinal de derrame de combustíveis, o que significa que estes se encontram selados nos respectivos tanques. Bem, e agora vamos falar de Nova Iorque. Nova Iorque, onde a situação nos transportes públicos, a nível de segurança, está a preocupar todos os utentes e está mesmo na ordem do dia. O Mayor Eric Adams já referiu e implementou uma série de medidas prioritárias para devolver a confiança aos utentes. Amadeu Maia falou com eles. No último ano, a violência dentro dos subways, dos metrôs em Nova York tiveram um aumento de 70%. Não são violências para assaltar, para roubar, são violências gratuitas, que sem mais nem menos as pessoas são atacadas, são agredidas e às vezes sem saber o que foi que acometeu naquele momento. Nós vamos entrevistar aqui algumas pessoas e saber de algumas pessoas que estão chegando agora aqui na Penn Station aqui de Newark, saber se elas já presenciaram alguma dessas violências, se elas já viram briga dentro dos trens, dentro dos metrôs, vindo de Nova York para cá, para Newark, ou até mesmo dentro dos metrôs lá em Nova York. Então, briga não, mas assim, a desorganização, às vezes muito sujo dentro do trem, resto de comida, ou então as próprias pessoas dormindo, né, dentro do trem. Mas você notou esse aumento da pandemia para cá? Você notou alguma desorganização em relação a isso? Olha, da pandemia para cá. E você já sofreu alguma violência ou assédio dentro de um metrô, dentro de um trem, por ser mulher? Não, até que assédio não, graças a Deus. As pessoas até que ficam bem, mais em termo que ela tá falando. Hoje mesmo a gente estava indo pro Brooklyn, um cara lá, muita comida no chão, deitado, fedendo demais, muito sujo o trem, demais, entendeu? Teve um acréscimo de 70% do ano passado para cá de violências gratuitas. Não é nem roubo, não é nada disso, é violência, a pessoa agredir a outra. Você já presenciou algo assim no metrô? Recentemente não tenho visto, mas já vi no passado, sim, a violência, homeless, gritando, ameaçando as pessoas, assustando as pessoas, usando as estações como banheiro, esse tipo de coisa, assim. Hoje as pessoas estão reclamando muito, inclusive, da limpeza dentro dos subways, dentro dos metrôs. Da pandemia para cá, você acha que isso agravou mais? Teve mais pessoas que não tiveram condição de ficar em casa, estão morando dentro dos subways, dentro dos metrôs também? E isso pode gerar essa violência? No inverno é pior, porque essas pessoas não têm para onde ir, então com a pandemia também pode ter agravado mais, sim, a situação. Ficando nas estações, sim, pode ter aumentado, sim. Em New Jersey, o governador Phil Murphy anunciou que não vai haver aumento de tarifas, quer nos comboios, quer nos autocarros no estado. Os autocarros vão ter Wi-Fi gratuito e na apresentação do orçamento na próxima semana, Murphy explicará onde irá procurar os fundos necessários para essa medida. Há boas notícias para os passageiros do New Jersey Transit em 2022. Não haverá aumentos de tarifas este ano. A pandemia tem sido difícil para as carteiras das pessoas e, segundo Phil Murphy, os passageiros não irão ver um aumento da tarifa novamente em 2022 e pelo menos até ao primeiro semestre de 2023. Murphy disse que o seu próximo orçamento incluirá financiamento para adicionar Wi-Fi em todos os autocarros do New Jersey Transit. A questão é quem paga a conta. Murphy disse que irá apresentar o orçamento dentro de uma semana e nessa altura dará os detalhes desse projeto. As tarifas de transporte público compõem a maior parte do orçamento operacional. Como o New Jersey Transit irá recuperar os seus passageiros para níveis pré-pandémicos, o presidente e CEO do New Jersey Transit, Kevin Corbett, disse que o número de passageiros foi negativo com o Omicron, mas está a refazer-se e a voltar à normalidade,
com mais de 50% do número de passageiros antes da pandemia. Em janeiro, o New Jersey Transit cumpriu os horários dos comboios em 93% e dos autocarros em 95,5%. Desde 2018, o New Jersey Transit adicionou mais 300 novos autocarros, comprou 138 novas carruagens e 8 novas locomotivas. O candidato a vereador do Bairro Leste, em Newark, Michael Silva, inaugurou no final de semana a sua sede de campanha, localizada na Adams Street. Estiveram presentes mais de 100 voluntários e apoiantes do candidato, que delineou as linhas mestras da sua campanha, onde qualidade de vida e segurança são prioridade. O candidato a vereador de Newark, Michael da Silva, inaugurou a sua sede de campanha na esquina da Adams Street com Oliver Street, em Newark. Fê-lo no passado sábado, com a presença de mais de uma centena de convidados e voluntários, que em breve vão iniciar uma fase mais agressiva da campanha do candidato luso-americano à vereação de Newark pelo Bairro Leste. Alberto Coutinho foi o mestre de cerimónias e apresentou o pastor Ramos, que teceu considerações elogiosas ao candidato, seguindo-se Augusto Amador, o homem que durante mais de 2 décadas representou o Bairro Leste no Conselho Municipal. Amador referiu que o mais difícil foi sair, mas que acredita e apoia Silva em mais um desafio para o bairro. Foi mais difícil dizer que não ia concorrer mais do que arranjar um candidato para me suceder. O Mike Silva é a pessoa indicada e eu espero que haja uma movimentação bastante grande da parte das pessoas que têm responsabilidades neste bairro para continuar o trabalho que foi feito há muitos anos a esta parte. Alberto Coutinho, também apoiante e conselheiro da campanha de Michael da Silva, definiu a estratégia do candidato nas próximas semanas até às eleições. Todas as pessoas que estiveram aqui hoje são voluntários que vão trabalhar aqui nesta sede e que vão estar junto com o Michael a ir porta a porta. É essa fase da campanha que começa agora. Michael da Silva, ex-detetive da Polícia de Newark, coloca como prioridades na sua campanha a segurança, limpeza e qualidade de vida dos residentes do bairro. E os problemas que existem, a maior parte eram os homelessness das pessoas, o lixo nas ruas, o infrastructure, quando chove muito, as casas entram muita água, e a gente merece melhores serviços do que estamos a receber agora. Vou trabalhar junto com o capitão deste posto aqui na Marketing para a gente receber mais polícias aqui embaixo, que uma das coisas que estão a acontecer agora é muitos roubos na rua e outras coisas que estão a acontecer que eu não estou contente. Michael Silva inaugurou a sua sede de campanha aqui na esquina da Adams Street com Oliver Street, junto ao Independence Park. Inaugurou essa sede de campanha que até ao dia 10 de maio vai ser o local onde as pessoas que o vão apoiar, sobretudo no voluntariado, vão trabalhar e depois preparar o esquema de campanha porta a porta, como ele disse, com mais intensidade até ao dia das eleições. No discurso que proferiu, Michael Silva falou da questão da segurança, do lixo, da qualidade de vida das pessoas do Ironbound e promete trabalhar, tal como Augusto Amador trabalhou, em prol da comunidade portuguesa deste bairro. Morreu o fadista Carlos Gonçalves. Músico de excelência, acompanhou Amália na viola e praticamente todos os fadistas portugueses em Portugal e no estrangeiro. Era conhecido por Paquino e deixa um grande vazio no fado. Era também conhecido nas comunidades, incluindo Newark, onde atuou dezenas de vezes. Paz à sua alma. Vamos agora ao desporto. Amanhã o Sporting e o Futebol Clube Porto vão medir forças na primeira eliminatória da Taça de Portugal. Os comentadores residentes da SPT vão fazer aqui os comentários à partida de amanhã, que tem transmissão direta na Rádio Clube Português. Começamos com Jorge Montes. Boa noite, telespectadores. Amanhã, em relação ao jogo do Sporting Porto, é um jogo de taça, é sempre diferente. É um jogo de 180 minutos, onde ainda há a situação da diferença de golos fora e em casa. Essa situação ainda acontece na Taça de Portugal. As equipas estão fortes e qualquer um pode ganhar no campo do outro. É o terceiro jogo entre as duas equipas esta época. Houve 2 empates anteriormente. As equipas conhecem-se bem. Sinto também que há uma tensão extra por causa dos acontecimentos últimos no Estádio do Dragão.
Agora espero que para este jogo os jogadores, as equipas técnicas e todos os intervenientes estejam à altura dos acontecimentos e do grande momento do futebol nacional. Que tenham um comportamento completamente diferente do que aconteceu o último, que foi mal demais, e nesta altura de guerra na Europa, que nós todos estamos, e é sempre bom que as pessoas pensam e tenham o discernimento para que o desporto dê um excelente exemplo. Temos contas a ajustar com o Porto e queremos mostrar que somos melhores. Nós, Sporting. O resultado, se tudo for com normalidade, sem casos, ganhamos por diferença de 2 golos, ou 2-0, ou 3-1, ou 4-2, é muito diferente. Mas o que eu quero mesmo é que seja um grande espetáculo de futebol e um ambiente excelente ao seu redor. O árbitro que esteja bem, o Artur Soares Dias, que tenha um comportamento correto para não haver casos e que esteja ao nível dos acontecimentos. Não há nada a dizer sobre ele, é um árbitro bom, nacional. Espero que esteja bem no jogo. O meu comentário para o jogo da manhã da meia-final da Taça de Portugal é muito simples. É um jogo que o meu pensamento é que a eliminatória não vai ser resolvida num só jogo. Vamos a 2 jogos. É bom começar fora, lá no estádio de Alvalade. Eu acho que o Porto tem que marcar pelo menos um golo para ter alguma chance de passar, se não ganhar o jogo. Vai ser um jogo difícil. O Sérgio Conceição ainda não conseguiu bater o Ruben Amorim, tanto em Braga como no Sporting, e agora tem que resolver o problema e resolver uma tática para o bater. Sobre o Artur Soares Dias, eu acho que o Artur Soares Dias é um árbitro experiente. Espero que não faz nenhuma diferença no jogo. O que eu quero é que o Sérgio Conceição resolva rodar a equipa mais ou menos, meter alguns jogadores menos utilizados nesse jogo, não todos, mas alguns, para rodar o plantel, porque é muito bem preciso. Eu acho que o Marco Grujic nesse jogo vai ser fundamental. Vamos ver se o Uribe e o Grujic vão jogar juntos. Se ele meter os dois, acho que não vai ser a melhor ideia. Obrigado, Bruno Ferreira e Jorge Montes. Vamos agora ao valor do dólar em Portugal e no Brasil e vice-versa. 0,8933, 1,1178 para o euro. O real, 5,15, 0,1937. E agora vamos à previsão do tempo para amanhã com a Catarina Rebimbas. Na meteorologia, para amanhã está previsto céu parcialmente nublado para Newark com 52 graus. Filadélfia com céu parcialmente nublado com 58 graus. Nova York com céu parcialmente nublado com 51 graus. Boston com céu parcialmente nublado com 41 graus. Hartford com céu parcialmente nublado com 44 graus. Danbury com céu parcialmente nublado com 47 graus. Miami com céu parcialmente nublado com 78 graus. Palm Coast com sol com 73 graus. Los Angeles com céu parcialmente nublado com 81 graus. São Francisco com céu parcialmente nublado com 57 graus. E são estas as previsões para amanhã, quarta-feira. E encerramos aqui o espaço de notícias. Voltaremos dentro de momentos com a linha aberta. Fique por aí, nós voltamos já. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods. Cansado do seu carro? Descubra os novos modelos da Volkswagen, como o SUV elétrico ID4 e ainda o SUV desportivo Atlas. Ajudamos-lo a tomar a melhor decisão para a escolha do seu carro novo, com atendimento personalizado em português. Zona Volkswagen Open Road, em Bridgewater, New Jersey. Água alcalina Monchique, uma das águas que melhor fazem à saúde dos portugueses. Beba água Monchique, a nossa água. Se pretende comprar ou vender a sua casa, conte com a experiência de uma das maiores,
e mais bem direcionadas empresas da real estate de New Jersey. A Sky Realty oferece-lhe o acompanhamento na compra ou venda da sua casa até à sua completa satisfação. Sky Realty oferece-lhe conhecimento, honestidade, rigor e profissionalismo. Sky Realty. Conosco, o sonho é infinito. Bom dia, Dr. Bennett's Office. Como posso ajudá-la? Vomar Dental Center traz até si a qualidade de vida, saúde e bem-estar. Se precisa de odontologia estética, clareamento de dentes, trações, coroas ou pontes, Vomar Dental Center é o local certo para quem gosta de sorrir. Agora com especialista em gengivos, Doutora Maria J. de La Rosse. Vomar Dental Center. Dr. Bennett e a sua equipa esperam por si. Contacte-os para uma consulta. Fale com a Glória. Mantenha-se fiel à tradição do Teixeiras Bakery, a mais tradicional padaria-pastelaria portuguesa dos Estados Unidos. Não se esqueça do pão caseiro, pão de Mafra e transmontano e regional, pão francês, a deliciosa broa e ainda os doces minhotos como as roscas, o nosso café expresso e os nossos deliciosos pastéis de nata de Belém. Tome o seu pequeno almoço no Teixeiras Bakery, a tradição à sua mesa, na Ferry Street com a Van Buren e na Magazine com a Cosset em Newark, New Jersey. Desde 1975, o Custom Bandag está a facilitar as necessidades de pneus aos seus clientes em New Jersey, Nova York e Connecticut. Ao longo dos anos expandimos para 15 localidades diferentes, oferecendo uma linha de pneus das marcas Bridgestone, Goodyear, Michelin e Continental, a preços competitivos, especializados no processo Bandag de pneus recalchutados. Para encontrar uma das nossas localidades, consulte o website custombandag.com. Na Custom Bandag, we've got you covered. Vem aí o inconfundível, o único, o melhor da música popular portuguesa, Zé Amaro. Me abandonaste e eu chorei. Vai estar consigo no Dia Internacional da Mulher, terça-feira, dia 8 de março, a partir das 7, na Casa do Ribatejo, o Clube dos Êxitos Musicais de Newark. Eu estou perdido de amor por este namoro já virou no... Jantar e espetáculo com o fabuloso Zé Amaro. Celebre o Dia Internacional da Mulher na alegria da Casa do Ribatejo. Zé Amaro. Bem-vindos à Linha Aberta, já sabe que pode falar connosco através do 973-264-1462. Vamos imediatamente para a primeira chamada. Olá, muito boa noite, com quem tenho o prazer de falar. Boa noite, Sr. Henrique, sou Freire. Diga, Sr. Freire, por favor. Sobre aquele caso que eu estive consigo por causa da Segurança Social, já recebeu alguma resposta, não? Não, meu amigo, ainda não recebi. Por favor, estas chamadas poderão ser feitas off the record, porque há outras pessoas que têm assuntos que merecem uma resposta, está bem? Muito obrigado, Sr. Freire. Muito boa noite, está bem? Obrigadíssimo. Vamos à próxima chamada. Olá, muito boa noite. Boa noite. Quem é que está? É o Ricky ou é o Luís? Aparentemente é o Ricky. Ok. Diga, por favor. Não, eu queria falar com ele, se ele no fim do programa se me podia chamar. Eu não posso chamar hoje no final do programa, meu amigo. Temos vários assuntos a tratar, portanto tem que ligar durante o dia, está bem? Muito obrigado. Vamos à próxima chamada, por favor. Olá, muito boa noite. Estou sim, muito boa noite. Ok, eu volto a fazer aqui um pedido, portanto, às pessoas. A linha aberta deve ser concentrada em assuntos, em perguntas, não importa se são repetidas, mas pessoas que têm uma necessidade que possa ser respondida aqui. Precisa de uma informação, damos, porque pedir para nós chamarmos, às vezes podemos, outras vezes não podemos, e é bom que as pessoas mantenham isso também presente. Muito boa noite, com quem tenho o prazer de falar? Aqui falam vocês de Hartford, Connecticut. Muito boa noite. Boa noite. Diga, por favor. Eu queria saber, o José Amaro se vem a Connecticut cantar.
Ok, o Zé Amaro vai fazer 4 espetáculos. Terça-feira é aqui em Newark, depois estará no final de semana seguinte em Virgínia, Mineola e Danbury, Connecticut. Danbury, quando é que ele vem a Danbury? É no domingo. Domingo de... É, portanto, sim, é deste domingo a 8 dias, meu amigo. Ok, obrigadinho. Obrigadíssimo. Obrigado, boa noite, obrigado. Vamos então à próxima chamada. Olá, muito boa noite. Estou sim, muito boa noite. Olá, muito boa noite. Yes. Estou sim, muito boa noite. É só para saber uma pergunta. A que horas eu posso chamar durante o dia para falar contigo? Para falar comigo, o senhor pode chamar a todo dia. Eu estou aqui praticamente todo dia. Agora, posso estar em reportagem, posso estar em fazer. Portanto, o senhor deixa uma mensagem e nós iremos entrar em contato consigo, está bem? Mas que número de telefone é o contato para falar durante o dia? 973-344-8888. Então é isso. Ok? Muito boa noite. 973-344-8888. Ok, muito obrigado. Vamos então agora a um breve espaço comercial. Costa del Sol, o local perfeito para momentos inesquecíveis. Reserve para os mais diversos eventos, casamentos, batizados, festas sociais. Um espaço repousante e tranquilo. Amplo parque de estacionamento. Profissionalismo e experiência ao serviço dos nossos clientes mais exigentes. Costa del Sol. Olá, muito boa tarde ou boa noite. Até eu fico nervoso com algumas dessas chamadas, com todo o respeito. Mas vamos lá então. Vamos aos aniversários e hoje temos 3. Mário Tendeiro, 77 anos de idade. Muitos parabéns, Mário. Zita Freitas, são 56 anos. Zita, muitos parabéns. Tomás Cardoso, 15 anos. Parabéns, Tomás. Bem, agora vamos à primeira página do Luso-Americano. Não, parece que não temos a primeira página, temos só um bocadinho, vamos, deverá vir, só um momentinho. Lamentavelmente, vamos então à primeira página do Portuguese Times e pedimos desculpa, amanhã passaremos em revista a primeira página do Luso-Americano. Vamos lá então ao Portuguese Times. Portuguese Times, rumorias cores mais vão acontecer, portanto, também Alberto Carvalho, que assume funções de superintendente nas escolas públicas de Los Angeles. A ONU estima que 12 milhões de pessoas vão precisar de ajuda. Falamos também do Dia de Portugal em Rhode Island e depois o International Portuguese Music Awards. Vão ser anunciados os concorrentes nos vários géneros musicais. Carnaval nos Amigos da Terceira em Pawtucket e Ruben Rezendes no comando do Peoria City da USL League 2. Depois também a tradição do Carnaval revivido no Centro Comunitário Amigos da Terceira em Pawtucket, um excelente clube português onde tivemos o prazer de ser recebidos muito bem pela sua direção. Portanto, vamos então agora, antes de encerrarmos, voltarmos a Kiev para saber exatamente qual é a situação neste momento na capital ucraniana, quando são 2 horas 59 minutos ou 58 minutos da madrugada, uma situação calma, acalmia. Temos também informação que Zelensky acabou de proferir uma declaração para lutar e para morrer, são as palavras do presidente ucraniano, numa altura em que mais de 80 mil ucranianos regressam ou tentam regressar à capital para ajudarem na defesa da capital ucraniana. Portanto, estas são as últimas notícias sobre o conflito que está, lamentavelmente, no centro de todas as atenções do mundo. Nós vamos nos despedir, voltaremos amanhã
Até lá, continue a acompanhar-nos na programação da SIC SPT International com a telenovela Amor, Amor. Nós voltaremos amanhã. Tenham uma ótima noite. Até amanhã, se Deus quiser. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods.